noite a todas e todos. Meu nome é Camila Carvalho. Eu sou voluntária no projeto PIBIC UFRJ, intitulado Fluxonomia Assistida para Reposições Institucionais. E hoje eu vou apresentar um trabalho chamado Análise de Produção Científica sobre Fluxonomia Assistida em Repositórios Digitais. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, pela Karina Ortiz Rodrigues, que também é voluntária nesse projeto PIBIC, e ele foi orientado pela professora doutora Raimunda Fernanda dos Santos. Bem, antes de falar sobre essa pesquisa em si, preciso falar um pouco sobre o projeto em que ele está inserido. Ele integra o projeto em andamento intitulado Fluxonomia Assistida para Repositórios Institucionais, aprovado no edital PIBIC UFRJ de 2020. Então, a pesquisa foi iniciada no segundo semestre do ano passado. Portanto, é uma pesquisa que ainda está no estágio embrionário e ela ainda está em andamento. O objetivo do projeto é analisar as potencialidades da fluxonomia assistida para indexação e recuperação semântica das produções científicas em repositórios institucionais. E para falar dessa pesquisa que vamos apresentar hoje, eu preciso falar um pouco da fluxonomia. A fluxonomia é um termo cunhado por Thomas van der Waal, ele é um arquiteto da informação, e a palavra vem de duas outras palavras, que é folk, que significa germânico, povo ou grupo de pessoas, e taxonomy, que vem do grego e significa ciência ou técnica de classificação. Então, a fluxonomia pode ser definida como o resultado de processo de etiquetagem livre por usuários humanos ou robôs em ambientes digitais colaborativos para a representação e recuperação de objetos informacionais. Então, a fluxonomia ela é um processo em que os usuários podem atribuir etiquetas ou tags para representar conteúdos informacionais, sejam eles textos, imagens, sons, vídeos ou qualquer outro tipo de extensão ou formato. Então, com a fluxonomia, o usuário pode usar uma linguagem natural para atribuir palavras-chave que eles acham que vai melhor representar aquela informação. Isso possibilita não só a aproximação entre o usuário e o objeto, mas também aumenta as chances de encontrabilidade e as possibilidades de pesquisas. Além do mais, ela faz com que o usuário tenha mais intimidade com aquele objeto informacional e também com a base com que ele faz a pesquisa, e ele pode atribuir as palavras que contemplem melhor o conteúdo desse objeto. Então, pensando no advento tecnológico que é a internet, e até mesmo dentro do contexto acadêmico, percebemos que a quantidade de informações que são produzidas é superior à de profissionais indexadores existentes. Então, a fluxonomia ela possibilita um trabalho mais rápido e eficiente, porque o próprio usuário pode fazer esse trabalho conjunto de indexação. O lado negativo da fluxonomia, no entanto, é justamente o uso da linguagem natural, porque ela abre espaço para muitos erros de ortografia, erros gramaticais, alguns equívocos no uso de terminologias, ou algumas etiquetas podem ter significado confundido pelos usuários e isso pode tornar o ambiente de pesquisa um pouco caótico. E, por consequência, isso pode atrapalhar o processo de recuperação da informação. Então, para tentar minimizar a quantidade de erros, a gente tem também a fluxonomia assistida, e ela oferece ao usuário um conjunto de termos já empregados no sistema, de forma que ele possa usar a base de conhecimento do próprio repositório para qualificar a descrição do seu recurso. Ou seja, aqui nós temos o profissional da informação que vai mediar o processo de atribuição de tags ou etiquetas, então, através dela, é possível criar padrões de entrada e filtrar as frases para evitar erros gramaticais e de escrita, minimizar as possíveis confusões entre palavras que venham a ter diferentes significados. E a fluxonomia ela tem sido uma ferramenta muito usada em sites e aplicativos. Alguns exemplos que nós temos são o Spotify, que é um aplicativo de música, o Twitter, que acredito que as pessoas estejam mais familiarizadas com o sistema de uso de hashtags, o Flickr, que é uma base de imagens, eles também utilizam essas etiquetas, o Bipsonomy, que é um site de bookmarking social, o Mendeley, que é um gerenciador de referências, ele é usado para gerenciar referências de trabalhos acadêmicos,
E o Tainacan. O Tainacan, ele é um software livre para a criação de repositórios e acervos digitais que utiliza fluxonomia assistida. Então, o contexto do nosso trabalho é a aplicação da fluxonomia assistida em repositórios institucionais. Portanto, repositórios digitais são bases de dados online que reúnem de maneira organizada a produção científica de uma instituição ou de área temática. E o repositório institucional é uma biblioteca digital destinada a guardar, preservar e garantir o livre acesso via internet à produção científica no âmbito de uma dada instituição. Normalmente, os repositórios institucionais indexam os trabalhos utilizando termos retirados do próprio trabalho, mas nem sempre eles abrangem de uma forma satisfatória o conteúdo das produções científicas. E isso afeta a recuperação da informação. Então, muitas produções não são recuperadas e o processo de fazer pesquisas nessas plataformas se torna frustrante. E isso é um desperdício de tempo para o usuário e também é um desperdício de potencial para a instituição ao qual o repositório pertence. Então, a fluxonomia permitiria que o profissional pesquisador atribuísse a etiqueta para poder representar a informação. Até porque muitas vezes o pesquisador tem muito mais conhecimento e familiaridade com o assunto que o objeto informacional aborda do que o profissional que vai estar fazendo a indexação. E dessa maneira, a fluxonomia assistida ela maximizaria o potencial de indexação e, consequentemente, melhoraria a recuperação da informação para todo mundo. Então, a problemática do nosso trabalho foi o que vem sendo estudado pelos pesquisadores da ciência da informação em âmbito nacional e internacional acerca da fluxonomia em repositórios digitais. Os objetivos são analisar a produção científica nacional e internacional sobre fluxonomia e repositórios digitais e demonstrar o status dos estudos sobre essa temática. E a justificativa foi identificar e condensar os aspectos analisados nas produções científicas sobre o assunto, para que posteriormente, seja possível analisar as ideias e estratégias a serem adaptadas e aperfeiçoadas no Panteon, que é o repositório institucional da UFRJ. A metodologia utilizada foi uma pesquisa bibliográfica exploratória e descritiva com abordagem quantitativa e qualitativa também. A recuperação e a análise e mapeamento foi feito pelo portal de periódicos da CAPES e selecionamos apenas as produções científicas avaliadas pelos pares. Os termos utilizados foram repositórios digitais e fluxonomia, repositórios institucionais e fluxonomia, digital repositories and fluxonomy, institutional repositories and fluxonomy. E o período pesquisado foi de 2010 a 2020. Esses termos foram bem específicos porque a gente queria ver o que era realmente falado nesse âmbito de pesquisa. Os resultados foram, no total das pesquisas feitas, a gente conseguiu recuperar 202 textos, mas apenas 36 foram selecionados. Grande quantidade da produção científica sobre repositórios digitais era voltados para objetos de aprendizagem, e 95% dessas pesquisas centra-se em sistemas como catálogos de unidade de informação. Boa parte das pesquisas que voltaram e não foram selecionadas falavam realmente dos repositórios, assim, o potencial educativo que eles têm, ou se não uma parte mais técnica, a ver com a programação e a montagem desses repositórios. O que nós podemos perceber foi que houve uma produção maior no ano de 2010 a 2015, com 53% das publicações, e apenas 47% entre 2016 e 2020. Das publicações selecionadas, nós percebemos que 83% foram publicadas em periódicos internacionais e apenas 17% em periódicos nacionais. Então, a gente já consegue ver uma certa discrepância entre a produção lá fora e aqui no Brasil. No entanto, dentro das pesquisas que foram publicadas lá fora, percebemos também que 10% vieram de pesquisadores brasileiros. Aqui nós podemos ver a quantidade de publicação por país. Os Estados Unidos lideram o número de publicação, com 33% das pesquisas publicadas. O Brasil segue em segundo, com 6 publicações, que equivale a 17%. O Reino Unido em terceiro, com 5%. A Holanda, com 4 publicações. A China, 3. Portugal, 2. E Polônia, Taiwan, Espanha e Cuba,
cada um com uma publicação, que dá uns 3% cada das publicações totais. Bem, e para as considerações finais. As produções científicas recuperadas e analisadas visam, em linhas gerais, constatar o potencial da fluxonomia para sistemas de recuperação de informação. Elas evidenciaram a importância da integração com outros sistemas de organização do conhecimento, como ontologias. Pode-se constatar também as seguintes abordagens: propostas de sistemas de recomendação personalizada baseadas em fluxonomia, análise da interoperabilidade de metadados semânticos orientados pelo usuário, estudo exploratórios de interface de repositórios digitais e propostas de navegação híbrida em repositórios digitais com base na fluxonomia e em sistemas formais como ontologias. Nós consideramos também importante que haja mais dedicação aos estudos de inteligência artificial e dos ambientes algoritmicamente modelados, como repositórios institucionais. Aqui estão as referências, são tanto as referências utilizadas na apresentação quanto nos textos que foram analisados. E é isso, agradeço a presença de todos, ficaremos felizes em responder quaisquer dúvidas existentes. E é isso, obrigada e boa noite a todos.